que é mais importante na sua vida? Sempre que faço essa pergunta, geralmente as pessoas me respondem minha família. Mas se a sua família é mais importante na sua vida, quanto tempo você investe na sua família? Sabe, às vezes a gente acha que é muito normal o tempo que a gente investe, por exemplo, para concluir um curso na universidade. 4 a 5 anos, para concluir às vezes uma pós-graduação, que seja um curso técnico. E isso tudo é muito bom. Mas aí a gente avalia, mas quanto tempo eu estudo para aprender sobre família? Bom, se você está assistindo esse vídeo, é bom que percebemos que você está investindo na sua família. Isso é muito importante. Então nós vamos falar hoje sobre casamento como uma aliança. Casamento, mas o que é o casamento como uma aliança? Muitas das pessoas hoje não vivem o melhor que deveriam viver ou poderiam viver no seu casamento porque não entendem muitas das vezes o que é uma aliança. Então a aliança, existe os termos de uma aliança, né? A gente pode afirmar que não existe casamento que não possa melhorar. E não existe casamento também que não tenha jeito. Então, tanto se seu casamento no momento está passando por dificuldade ou se ele está bom, esse vídeo é para você. Ele pode melhorar ainda mais o seu casamento. A aliança, se nós vemos na Bíblia, a aliança que Deus fez, por exemplo, com Abraão, Deus fez uma aliança com Abraão. Disse que da família de Abraão ele tornaria, na verdade, todas as outras famílias seriam abençoadas. Ele faria de Abraão e de Sara uma grande nação. E isso aconteceu. Só que se a gente analisar também, não aconteceu só porque Deus falou o que ia fazer. No momento que Deus fez a aliança ali com ele tinha algo a fazer e Deus tinha algo a fazer. Os dois precisavam fazer a sua parte para que aquela aliança se concretizasse. E a parte de Deus, com certeza, não haveria falha. Mas Abraão precisava fazer a parte dele. Então, tratando nos nossos casamentos, a gente precisa entender primeiro o que é uma aliança. O que aconteceu no dia que eu casei? No dia que eu casei, eu fiz uma aliança com a minha esposa. Você fez uma aliança com o seu cônjuge, com sua esposa, com seu esposo. E Deus estava presente naquele momento. Naquele momento você estava fazendo também uma aliança com Deus. Não foi uma aliança somente com o seu cônjuge. E existe os termos da aliança. Existe a minha parte da aliança que eu preciso cumprir para que essa aliança dê certo. Em determinados momentos, o que nos faz permanecer não é o amor, porque o amor, por engano de muitos, o amor não sustenta um casamento. Somente o amor não. Muitas das vezes o que sustenta um casamento é a aliança. É o conceito de aliança. É o saber o que é uma aliança. E o que faz a pessoa permanecer é não quebrar essa aliança. E primeiramente a gente precisa ter uma aliança com Deus. Antes de ter uma aliança com o nosso cônjuge, a gente precisa ter uma aliança com Deus. A gente precisa, na verdade, entender que Deus faz parte do nosso casamento. E de que Ele está presente ali, cuidando para que aquilo dê certo. E eu preciso, na verdade, entender que da mesma forma que existem promessas para o meu casamento, existem também responsabilidades. E vai existir também o tempo de provação. Porque assim como Abraão foi provado e um dia teve que entregar ali o seu Isaac, e Deus ali viu o que estava, mostrou a ele o que estava no coração dele, nossos casamentos também passam por períodos de provação. Passa por períodos de dificuldade, onde na verdade está sendo provado aquilo que está no nosso coração. E muitas das vezes nós precisamos ver o casamento como uma escola de renúncia. Lugar que nós mais aprendemos sobre renúncia dentro do casamento. Casamento é aquilo que mais nos faz parecer com Jesus, porque Jesus foi aquele que mais renunciou à sua própria vida. E nós precisamos renunciar. A todo momento estamos renunciando, não porque que casamento seja algo pesado, não é isso, mas na verdade nós estamos renunciando, abrindo mão de algo temporário para alcançar algo maior. O grande problema que pessoas têm no seu casamento é porque querem casar e casam para ser feliz, quando na verdade eu preciso casar para fazer o outro feliz. E quando a gente tem esse entendimento de que casamento é para fazer o outro feliz, no final das contas nós somos felizes. Porque à medida que nós nos submetemos a fazer o outro feliz, à medida que nós nos importamos em fazer o outro feliz, a gente valoriza o outro. E quando a gente valoriza o outro, a gente na verdade se sente, na verdade, que algo mudou dentro da gente.
algo mudou e a gente passa a amar aquela pessoa cada vez mais. E aquilo que antes era sacrifício, hoje não é mais sacrifício, porque a gente faz com prazer. O ser humano tende a valorizar aquilo que custou algo para ele. Dizem por aí que aquilo que vem fácil, vai fácil, né? E é mais ou menos isso. Aquilo que a gente não dá valor, aquilo que a gente não cuida, a gente acaba não gerando valor para aquilo dentro da gente. Mas se nós temos um casamento que nós cuidamos, que nós investimos tempo, que nós tiramos tempo de qualidade para estar junto, que é algo muito importante também, que é, no caso, cuidar dessa aliança, essa aliança aqui que eu tenho no dedo, ó. Se a gente olhar a nossa aliança, ela não tem fim. Ela não tem fim. E assim precisa ser o nosso casamento. Mas de tempo em tempo eu preciso vir aqui e limpar essa aliança. E como que eu faço isso dentro do meu casamento? É a manutenção que a gente precisa fazer. Tendo tempo de qualidade, sair para jantar juntos, sair para dar um passeio no calçadão da praia, fazer viagem juntos. Eu não abro mão eu tenho 20 anos de casado, e não abro mão de todo aniversário de casamento, a gente sai para comemorar. A gente faz uma viagem só nós dois, deixa as crianças com alguém, geralmente com as avós, e a gente sai para fazer a viagem para comemorar. Porque o casamento ele precisa ser isso, uma eterna celebração. E não tem nada que nos traga maior satisfação do que viver bem. Não existe sucesso fora de casa que justifique um fracasso dentro de casa. Você pode ser muito bem sucedido no seu trabalho, você pode ser muito bem sucedido entre os seus amigos, se você não estiver bem dentro de casa, isso não tem valor nenhum. Em contrapartida, se você estiver bem dentro de casa, bem com a sua esposa, com o seu esposo, qualquer situação que acontecer lá fora não vai abalar a sua casa. E você vai ver o seu lar ali como um lugar seguro, um lugar que vai te trazer satisfação. Para isso precisamos, na verdade, abrir mão de algumas coisas. Abrir mão do egoísmo, abrir mão da vida de solteiro, porque muita gente quer casar, mas continuar tendo uma vida de solteira. Como isso? Continuar fazendo as coisas sem prestar conta. É necessário prestar conta no casamento, porque perguntas do tipo aonde você vai, aonde você estava, isso faz parte do casamento. Isso faz parte e a pessoa não pode se sentir invadida por essas perguntas, porque na verdade se decidiu casar, decidiu amadurecer. Casamento ele nos prepara para a vida. Casamento é o que mais nos prepara para a vida. Já foi feita uma pesquisa em grandes empresas onde detectou que a pessoa que é casada ela produz mais. A pessoa que é casada ela tem mais responsabilidade. Por quê? Porque ela tem um compromisso a mais dentro de casa. É claro que isso não é generalizando, mas isso foi realmente uma pesquisa feita, onde na verdade foi ver que aqueles que mais produziam, aqueles na verdade que mais se empenhavam pela sua profissão, eram pessoas casadas. Porque casamento traz maturidade. Principalmente depois que vem os filhos, que nós passamos a pensar de maneira diferente. Então nós precisamos entender, cuidar desta aliança. Por que na época de namoro era tão bom? Porque nós dávamos as mãos, nós saíamos juntos, nós vivíamos abraçados. E por que isso, muitas das vezes, por causa da correria, acaba ficando para trás depois que a gente se casa? A gente não pode deixar cair no cotidiano. Nós precisamos cuidar do nosso casamento. Nós precisamos, na verdade, sim, sair. Aqueles que têm filhos, deixar as crianças com alguém, ter tempo de qualidade, conversar. Perguntas do tipo, tá bom para você? Em que eu posso melhorar? São perguntas que fazem muita diferença no casamento. E faz uma diferença incrível. É o cuidado que você tem com a pessoa que está do seu lado. A pessoa que está do seu lado, ela precisa se sentir bem. Ela precisa se sentir promovida. Ela precisa se sentir satisfeita. E quem ganha com isso somos nós. Quanto mais nós nos dedicamos por outra pessoa, mais nós ganhamos com isso, porque nós recebemos um retorno. E precisamos ter casamentos fortes. Uma boa sociedade, uma sociedade forte, ela é estabelecida com famílias fortes. Famílias, na verdade, que fazem a diferença. Famílias que sabem criar os seus filhos. Famílias que vivem uma verdadeira aliança. Pense nisso. Como está a sua aliança? Como está o seu casamento? O casamento não tem preço, tem valor. Até a próxima.